Pode ser, povo. Boa tarde. Vamos ler a Bíblia, esse livro bendito. Hoje nós vamos continuar lendo o primeiro livro de Reis e nós vamos ler o capítulo 11 e o 12, porque ontem eu esqueci. Gente, ontem as correrias e eu esqueci. Quando eu lembrei, eu já estava indo para o culto e aí já estava tarde, não consegui vir antes. Mas vamos lá? Vamos ler As Muitas Esposas de Salomão. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do faraó, ele se casou com mulheres de Moabe, de Amon, de Edom, de Sidom e dos Hititas. O Senhor havia instruído os israelitas claramente: não se casem com mulheres dessas nações, pois desviarão seu coração para os deuses delas. E, no entanto, Salomão amou essas mulheres. No total, casou-se com 700 princesas e teve 300 concubinas. E elas desviaram seu coração do Senhor. O poder que tem, a mulher ela detém um poder. E ele não ouviu, não ouviu o mandamento que o Senhor diz: não se case com mulheres estrangeiras. Ele casou e casou bastante vezes, Mas vamos continuar. Versículo 4 agora. Quando Salomão era idoso, elas os induziram a adorar outros deuses em vez de ser inteiramente fiel ao Senhor, seu Deus, como seu pai Davi tinha sido. Salomão adorou Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repulsivo deus dos Amonitas. Com isso, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Recusou-se a seguir inteiramente o Senhor, como seu pai Davi tinha feito. No monte que fica a leste de Jerusalém, chegou a construir um lugar de culto para Camus, o repulsivo deus de Moabe, e outro para Moloque, o repulsivo deus dos Amonitas. Salomão construiu esses lugares de culto para que suas esposas estrangeiras queimassem incenso e oferecessem sacrifícios aos deuses delas. O Senhor se irou com Salomão porque o coração dele tinha se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Ele tinha advertido Salomão especificamente de que não adorasse outros deuses, mas Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. Por isso o Senhor lhe disse: uma vez que você não cumpriu minha aliança e desobedeceu a meus decretos, certamente tirarei de você o reino e o entregarei a um de seus servos. Mas por causa de seu pai Davi, não farei isso enquanto você estiver vivo. Tirarei o reino de seu filho, e ainda assim não tirarei dele o reino inteiro. Deixarei que governe sobre uma tribo, por causa do meu servo Davi, e de Jerusalém, a cidade que escolhi. A consequência da desobediência, Às vezes não vai te alcançar, mas vai alcançar a vida dos seus filhos. Vamos continuar. Os adversários de Salomão. Então o Senhor levantou o edomita Hadade, da família real de Edom, para ser adversário de Salomão. Anos antes, Davi tinha derrotado Edom. Joabe, comandante do exército de Davi, tinha ficado para trás a fim de enterrar alguns soldados israelitas mortos na batalha. Enquanto estavam ali, mataram todos os homens de Edom. Joabe e o exército de Israel tinham permanecido ali 6 meses até matarem todos os edomitas. Contudo, Hadade e alguns dos oficiais de seu pai conseguiram fugir e seguiram para o Egito. Na época, Hadade ainda era bem jovem. Partiram de Midian e foram a Parã, onde outros se juntaram a eles. Em seguida, foram ao Egito e se apresentaram ao faraó, o rei do Egito, que lhes ofereceu casa, sustento e terras. O faraó se agradou de Hadade e lhe deu em casamento sua cunhada, a irmã da rainha Táfnis. A esposa de Hadade deu à luz um filho chamado Genubate. Táfnis o criou na casa do faraó, entre os próprios filhos dos faraó. Quando chegou a Hadade no Egito, a notícia de que Davi e seu comandante Joabe estavam mortos, ele disse ao faraó: deixe-me voltar para minha terra. Por quê? Perguntou o faraó. O que lhe falta aqui para que você queira voltar para sua terra? Não me falta nada, respondeu ele. Ainda assim peço que me deixe voltar. Deus também levantou Rezon, filho de Eliada, para ser adversário de Salomão. Rezon havia fugido de seu senhor Adazezer, rei de Zobá, e se tornado líder de um bando de rebeldes. Depois que Davi derrotou Adazezer,
Rezon e seus homens fugiram para Damasco, onde Rezon se tornou rei. Ele foi inimigo ferrenho de Israel durante o resto do reinado de Salomão. E assim como Haddad causou muitos problemas, Rezon continuou a reinar na Síria e odiava Israel profundamente. Então, começou a desobedecer, casou com mulheres estrangeiras. O Senhor começou, deu uma profecia, anunciou que o reino e adversários se levantam. Então, o preço da desobediência, a gente começa a arranjar problema que a gente não tinha, Mas vamos continuar. Agora, versículo 26. Jeroboão se rebela contra Salomão. Outro líder rebelde foi Jeroboão, filho de Nebate, um dos próprios oficiais de Salomão. Veio da cidade de Zeredá, em Efraim. Sua mãe era viúva e se chamava Zerua. Esta é a história por trás de sua rebelião. Salomão estava construindo o aterro e reparando os muros da cidade de Davi, seu pai. Jeroboão era um jovem muito capaz, e quando Salomão viu como era diligente, encarregou-o dos trabalhadores. Não coma nem beba coisa alguma enquanto estiver lá, e não volte pelo mesmo... Opa, pulei errado. Então, ele é seu comandante dos trabalhadores das tribos de Efraim e Manassés, os descendentes de José. Certo dia, quando Jeroboão... Ai, gente. Vai descarregar. Eu vou tentar acabar de ler. Certo dia, quando Jeroboão saía de Jerusalém, Ahiás, profeta de Siló, encontrou-se com ele no caminho. Ahiás vestia... peraí, gente, que tem um carregador aqui. Não vai descarregar. Meu filho chegou. Tô aqui. Vou ter que seguir. Oi, filho, tô fazendo live. Filho, liga aqui. O bolo tá pronto. O bolo tá pronto. Aonde tá? Eu já vou servir você, peraí. Pega ali, ó. Liga ali pra mamãe a tomada, por favor. Liga a tomada, por favor. A mãe vai fazer uma caldinha, espera um pouquinho. Por quê? Fica mais gostoso. Família! Vamos continuar, gente. Vamos continuar lendo. Versículo 29 de 1 Reis, capítulo 11, nós estamos. Certo dia, quando Jeroboão saía de Jerusalém, Ahiás, profeta de Siló, encontrou-se com ele no caminho. Ahiás vestia uma capa nova. Enquanto os dois estavam sozinhos no campo, Ahiás pegou sua capa nova e rasgou em 12 partes. Disse a Jeroboão: fique com 10 pedaços, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: estou prestes a tirar o reino das mãos de Salomão e entregar 10 tribos a você. Contudo, deixarei uma tribo para ele, por causa do meu servo Davi de Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Pois Salomão me abandonou e adorou Astarote, a deusa dos Sidônios, Camus, o deus de Moabe, e Moloque, o deus dos Amonitas. Não seguiu meus caminhos, nem fez o que me agrada. Não obedeceu a meus decretos e estatutos, como fez seu pai Davi. Contudo, não tirarei o reino inteiro de Salomão agora, por causa do meu servo Davi, a quem escolhi, e que obedeceu a meus mandamentos e decretos. Manterei Salomão no governo enquanto ele viver, mas tirarei o reino do filho dele e darei 10 tribos a você. O filho de Salomão terá uma tribo para que os descendentes de meu servo Davi continuem a brilhar como uma lâmpada em Jerusalém. Ah, eu esqueci. Continuando. Eu me perco. Versículo 36. O filho de Salomão terá uma tribo para que os descendentes de meu povo, Davi, continuem a brilhar como uma lâmpada em Jerusalém, a cidade que escolhi como lugar para o meu nome, Apesar da desobediência, tem promessas mais antigas, então Deus precisa mantê-las, Eu colocarei no trono de Israel, você governará sobre tudo o que seu coração desejar. Se der ouvidos ao que digo, seguir meus caminhos e fizer o que me agrada, se obedecer a meus estatutos e mandamentos, como fez meu servo Davi, sempre estarei com você. Estabelecerei para você uma dinastia, como fiz com Davi, e lhe darei Israel por causa do pecado de Salomão. Castigarei os descendentes de Davi, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele se
mas ele fugiu para junto de Sisaque, rei do Egito, e ficou ali até a morte de Salomão. Resumo do reinado de Salomão. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, incluindo todos os seus feitos e sua sabedoria, estão registrados no livro dos Atos de Salomão. Salomão reinou por 40 anos sobre todo Israel em Jerusalém. Quando morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Roboão foi o seu sucessor. Então, nós vamos ver agora a continuidade no capítulo 12. As tribos do norte se rebelam, como Deus já havia avisado. Roboão foi a Siquém, onde todo Israel havia se reunido para proclamar o rei. Quando Jeroboão, filho de Nebate, soube disso, voltou do Egito para onde havia fugido do rei Salomão. Os líderes de Israel convocaram Jeroboão, e ele e toda a comunidade de Israel foram falar com Roboão. Seu pai foi muito duro conosco, disseram. Alivia a carga pesada de trabalho e de impostos altos que seu pai nos obrigou a carregar. Então seremos seus súditos leais. Roboão respondeu: dei-me 3 dias para pensar. Depois voltem para saber minha resposta. E o povo foi embora. Versículo 6. O rei Roboão discutiu o assunto com os homens mais velhos que haviam sido conselheiros de seu pai, Salomão. O que vocês aconselham? Perguntou ele. Como devo responder a este povo? Eles disseram: se o Senhor estiver disposto a servir este povo hoje, ele der uma resposta favorável, eles serão seus súditos, leais para sempre. Mas Roboão rejeitou o conselho dos homens mais velhos. É um problema, né? Às vezes, homens mais velhos, mais experientes, pessoas da nossa família vêm nos alertar de algumas coisas e a gente acha que tem um rei na barriga, que sabe mais que eles, né? Então, por isso que a gente precisa parar. Claro, não é todas as pessoas mais velhas que têm sabedoria, mas as que têm, nós devemos ouvi-los. Aí, o que aconteceu com Roboão? Mas Roboão rejeitou o conselho dos homens mais velhos e pediu a opinião dos jovens que haviam crescido com ele e agora o acompanhavam. O que vocês aconselham? Perguntou ele. Como devo responder a este povo que deseja que eu alivie as cargas impostas por meu pai? Os jovens responderam: você deve dizer o seguinte a essa gente que diz que seu pai foi muito duro com eles e que pede alívio. Meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura de meu pai. Sim, meu pai lhes impôs cargas pesadas, mas eu as tornarei ainda mais pesadas. Meu pai os castigou com chicotes comuns, mas eu os castigarei com chicotes de ponta de metal. A soberba, né? 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram para saber a decisão do rei, como ele havia ordenado. Roboão lhes respondeu com aspereza, pois rejeitou o conselho dos homens mais velhos e seguiu o conselho dos mais jovens. Disse ao povo: meu pai lhes impôs cargas pesadas, mas eu as tornarei ainda mais pesadas. Meu pai os castigou com chicotes comuns, mas eu os castigarei com chicotes de ponta de metal. Assim o rei não atendeu o povo. Essa mudança nos acontecimentos foi da vontade do Senhor. Então tem coisas que acontecem que Deus permite, né? Pois cumpriu a mensagem do Senhor a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do profeta Aias de Siló. Quando todo o Israel viu que o rei não iria atender seu pedido, respondeu: abaixo a dinastia de Davi. O filho de Jessé nada tem a nos oferecer. Volte para casa, Israel. E você, Davi, cuide de sua própria casa. Então o povo de Israel voltou para casa. Roboão, porém, continuou a governar sobre os israelitas que moravam nas cidades de Judá. O rei Roboão enviou Adonirão, encarregado dos trabalhos forçados, para restaurar a ordem, mas o povo de Israel o apedrejou até a morte. Quando essa notícia chegou ao rei Roboão, ele subiu rapidamente em sua carruagem e fugiu para Jerusalém. E até hoje as tribos do norte de Israel se recusam a ser governadas por um descendente de Davi. Quando o povo de Israel soube de que Jeroboão tinha voltado do Egito, convocou uma assembleia e o proclamou rei sobre todo Israel. Apenas a tribo de Judá permaneceu leal à família de Davi, né? Deus, por amor a Davi, né, manteve a promessa. A profecia de Semaias. Quando Roboão chegou a Jerusalém, mobilizou os homens das tribos de Judá e Benjamim, 180.000 dos melhores soldados para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino. Deus, porém, falou a Semaias, homem de Deus:
Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo o povo de Judá e Benjamim, e ao restante do povo. Assim diz o Senhor, não lutem contra os seus compatriotas, os israelitas. Voltem para casa, pois eu mesmo fiz isso acontecer. Eles obedeceram a palavra do Senhor e voltaram para casa, conforme o Senhor havia ordenado. Vamos mais um pouquinho e nós encerramos por hoje. Jeroboão faz bezerros de ouro. Então Jeroboão fortificou a cidade de Siquém, na região montanhosa de Efraim, e se estabeleceu ali. Mais tarde fortificou Peniel. Jeroboão pensou, se eu não tiver cuidado, o reino voltará à dinastia de Davi. Quando o povo for a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, voltará a ser leal a Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e o proclamarão rei deles. Então, seguindo a recomendação de seus conselheiros, o rei fez 2 bezerros de ouro. Disse ao povo, é complicado demais ir a Jerusalém para adorar. Veja, Israel, estes são os deuses que tiraram vocês do Egito. Gente, o povo de Israel já tinha sido repreendido centenas de anos atrás para não fazer. Eles já tinham feito bezerros de ouro. Deus prometeu a Jeroboão que se ele fosse fiel ao que Deus estava falando, aos mandamentos do Senhor, Deus traria uma dinastia. E o que ele faz? O orgulho, com medo de perder o poder, faz 2 e fala que 2 bezerros de ouro tirou o povo do Egito. Gente, se a gente fica assim, imagina o Senhor, se não fica... Vamos continuar. Versículo 29. Colocou um dos bezerros em Betel e o outro em Dan, nos 2 extremos de seu reino. Isso se tornou um grande pecado, pois o povo viajava até Dan, ao norte para adorar o ídolo que ficava ali. Jeroboão também construiu santuários idólatras e designou para serem sacerdotes homens do povo que não era da tribo sacerdotal de Levi. Instituiu uma festa religiosa em Betel no 15º dia do 8º mês, uma imitação da festa celebrada todos os anos em Judá. Cuidado com a imitação. Ali em Betel, Jeroboão ofereceu sacrifício aos bezerros que havia feito e designou sacerdotes para os santuários idólatras que havia construído. No 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo tinha definido, ofereceu sacrifício no altar em Betel, instituiu desse modo uma festa religiosa para Israel e subiu ao altar para queimar incenso. Deus vai levantar um profeta. Deus sempre levanta um profeta para corrigir o povo. Amanhã a gente continua. Vamos orar? Eu sei que a gente fica assim, né? Mas sabe o que a gente tem que pensar? Senhor, será que eu também não tenho, de alguma forma, imitado, criado uma imitação de adoração? Vamos orar. Abba, Pai, sua palavra diz que nós devemos adorar em espírito e em verdade o Pai. Senhor, se há qualquer imitação de adoração que não provém de Ti, nos mostre nesse dia. Porque o Senhor é o único digno de toda a honra, de toda a glória, e nós queremos Te adorar. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha nos confrontar naquilo que nós deixamos e abandonamos, que nós possamos voltar ao nosso primeiro amor. Em nome de Jesus nós pedimos, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe você e sua casa. Amanhã a gente está de volta.